Você pode passar pela vida e vivendo 50, 70, 100 anos e em vez de viver de fato, apenas sobreviver. Sobreviver é bom, sobreviver é importante, mas só sobreviver durante toda a sua estadia aqui na história é muito pouco. A sabedoria bíblica nos convida a uma vida de profunda vivência, para que você possa explorar as belezas da vida, este mar que é a vida, para que você possa desfrutar de tudo aquilo que o Criador fez, para que você de fato desfrute, viva intensamente. Quando nós pensamos a respeito da nossa existência, nós olhamos para a sabedoria bíblica, e nós temos feito isso ao longo das últimas semanas. Temos olhado para o livro de Eclesiastes. Eclesiastes é um livro do Antigo Testamento da Bíblia, e o autor, segundo a Bíblia, foi o rei Salomão. Salomão foi um homem que, quando Deus falou para ele, olha, peça o que você quiser. Peça riquezas, peça poder, peça o que você quiser. Salomão pediu sabedoria. Segundo a sabedoria bíblica, Salomão foi a pessoa mais sábia, mais inteligente que já existiu neste mundo. E quando ele está no final da vida dele, é esse o contexto do livro de Eclesiastes, no final da história dele, um senhor já de idade avançada, Salomão olha para trás e ele começa a refletir a respeito da vida, a respeito da existência, a respeito dessa sobrevivência. E Salomão faz isso, como a gente já falou ao longo das nossas mensagens, ele não faz isso a partir de um olhar da eternidade. Não. Salomão, ele faz isso a partir de um olhar debaixo dessa linha. Ele analisa a história, ele analisa a injustiça, ele analisa os problemas sociais, a desigualdade, a brevidade da vida, a falta de sentido da vida. Ele analisa os problemas dele sempre a partir de uma perspectiva debaixo do céu. Ou em alguns momentos ele diz debaixo do sol, ou seja, uma perspectiva da história sem a eternidade, sem o que vem depois. E quando ele faz isso, assim como eu e você podemos fazer nessa manhã, durante a nossa vida, quando nós analisamos a vida, quando você analisa o seu cotidiano, quando você analisa o seu país, o Brasil, um país de terceiro mundo, onde existem inúmeras questões de desigualdade social, quando você analisa o seu país sem uma perspectiva da história, é impossível que você não entre em crise. Não é verdade? Ou você está muito anestesiado, ou você está com muita morfina na sua alma, ou você, analisando as questões do nosso país, ou as questões da sua família, as questões do seu casamento, as questões referentes aos seus filhos, é inevitável que você não entre em crise. As crises de Salomão, elas estão presentes por quê? Porque Salomão está analisando a vida sem uma perspectiva da eternidade, apenas uma perspectiva da história. E quando isso acontece, ele inicia um processo de desconstrução. Por que desconstrução? Porque quando eu e você vivenciamos crises, é natural, é normal, é imediato que nós iniciemos um processo de desconstrução. Se eu estou tendo um problema conjugal, e esse problema conjugal está num nível muito profundo e eu não sei mais como lidar com ele, a minha tendência é desconstrução. Seja uma desconstrução para construir de novo com a mesma pessoa, seja uma desconstrução que me leve inclusive para o divórcio. Não é verdade? Nós precisamos desconstruir para construir de novo. Então isso tem a ver com a sua relação conjugal, tem a ver com o seu trabalho, tem a ver com a sua relação consigo mesmo. Essa desconstrução ela é iniciada pela crise. Salomão, nesse processo de desconstrução, ele é levado a encontrar sentido para a vida dele em diferentes áreas. E ele contou isso para a gente ao longo do livro de Eclesiastes. E essas áreas são o prazer, o trabalho, a riqueza e a fama. É a respeito disso que Salomão fala para a gente dos capítulos 1 a 10 no livro de Eclesiastes. Então, perceba uma coisa, prazer, trabalho, riqueza, fama, não necessariamente são coisas ruins, não são coisas essencialmente negativas. Pelo contrário,
São excelentes coisas para nós termos. É bom que você desfrute do prazer no seu casamento, na sua relação com seus filhos. Neste feriado, quem viajou e não está aqui com a gente, fez isso para ter momentos de prazer com a família, com amigos. Não é verdade? Ótimo, está tudo certo. Trabalho, é excelente que você tenha prazer no seu trabalho, naquilo que você faz e de onde Deus abençoa você para que você tenha recursos para gerir a sua vida. Riqueza, fama, são coisas boas. No entanto, quando nós, nesse processo de estarmos em crise, quando nós iniciamos esse processo de desconstrução, nós encontramos o prazer, o trabalho, a riqueza e a fama como fuga, como refúgio para então encontrarmos sentido na nossa história, isso é um problema. O reformador João Calvino, que viveu lá no século XVI, ele disse uma coisa que para mim mostra como que o prazer, como que o trabalho, como que a riqueza, como que a fama, mesmo sendo coisas essencialmente boas, podem se tornar coisas ruins. Porque o meu e o seu coração, eles têm uma habilidade. O nosso coração tem uma habilidade, tem uma especialidade. O nosso coração é uma fábrica de ídolos. O nosso coração é especialista em pegar algo que é saudável, criado por Deus, feito pelo Criador, para que nos abençoe e transformar essa coisa que deveria nos abençoar em ídolos. E quando isso acontece, isso que deveria nos abençoar passa a fazer mal para nós. Quando o prazer, em vez de ser algo que me leve a desfrutar da vida e olhar para o Criador e falar, uau, que legal esse feriado, estou com meus amigos, estou com meus familiares. Mas quando o prazer, em vez de fazer isso, ele me leva para uma direção onde o prazer passa a reger a minha vida. Então eu abro mão de pessoas que eu amo, eu abro mão do meu trabalho, eu abro mão de uma série de responsabilidades que eu tenho. Por quê? Porque eu preciso viver uma vida de prazer. Essa busca pelo prazer passa a fazer mal para mim e para as pessoas que me cercam. E por que isso acontece? Porque você é frágil? Porque você não sabe gerir bem a sua agenda? Não necessariamente. Porque o seu coração tem uma especialidade. O seu coração é uma fábrica de ídolos. Quando nós iniciamos esse processo de desconstrução que Salomão inicia no livro de Eclesiastes, muitas vezes, amigos e amigas, nós fazemos isso buscando encontrar sentido para a nossa vida. Então você inicia um processo de desconstrução. Você trabalhava numa área, de repente na área da saúde, e você trabalhou 10, 20, 30 anos nessa área. E por que você quer mudar completamente a sua vida? Então você vai para uma área completamente diferente. Você vai para a área de vendas. Você vai para uma área que não tenha nada a ver com a sua área anterior, porque você iniciou esse processo de desconstrução e você quer começar algo novo. É normal esse tipo de atitude em todas as áreas da nossa vida. O problema é que nós não damos conta. O problema é que nós precisamos admitir que na maioria das vezes, quando nós fazemos isso, nós não estamos rompendo com o nosso antigo trabalho, nós não estamos rompendo com um cônjuge, nós não estamos rompendo com uma religião. Na maioria das vezes, nós estamos rompendo com Deus. E quando nós rompemos com Deus, nós enfiamos os pés pelas mãos. E essa não é uma boa ideia. Salomão, quando ele olha para a história, ele enxerga algo que ele chama constantemente de vaidade. Vaidade. Se você olhar para a sua Bíblia, algumas versões traduzem como vaidade, outras versões traduzem como algo que é passageiro, inútil, sem sentido. A palavra no hebraico é rebel, e rebel poderia ser traduzida como neblina, como algo que é passageiro. Você olha ali, aí você vira para cá, quando você olha de novo não está lá mais, já passou, já foi. Salomão olha para todas as coisas da vida, para as conquistas, para o trabalho, para o prazer, para a riqueza e para a fama. Ele olha para tudo isso e ele diz que tudo isso é vaidade, é rebel. No livro de Eclesiastes é como se Salomão construísse uma moldura. Então olha só, isso aqui que está no slide, a ideia é passar para você a ideia do que Salomão constrói ali em Eclesiastes. No capítulo 1, no verso 2, Salomão ele dá uma informação que é muito importante. Ele inicia a construção dele no livro de Eclesiastes. Ele diz: nada
faz sentido, diz o mestre. Nada faz o menor sentido. Nessa construção aí, nessas duas frasezinhas no português, essas frases elas expressam 5 vezes essa expressãozinha rebel, que eu falei para vocês lá do hebraico, que significa vaidade, significa sem sentido, significa neblina, vento. Então, Salomão ele está jogando aqui uma informação importante. Lá no final do livro, no capítulo 12, verso 8, Salomão de novo repete o mesmo versículo. Nada faz sentido, diz o mestre, nada faz o menor sentido. Isso aqui, gente, é um recurso da literatura hebraica, onde Salomão, no começo do livro, ele dá uma informação importante, no final do livro, ele retoma a mesma informação importante. Por quê? Porque ele construiu uma moldura, e ele vai colocar no meio aquilo que é mais importante do que essa vaidade, do que essa vida sem sentido, do que essa inutilidade da nossa existência. E é sobre isso que eu gostaria de conversar com vocês hoje. O que está no meio da moldura é o essencial. E eu quero convidar você nessa manhã para que nós voltemos ao essencial. Para que nós voltemos ao essencial. Gente, ganhar dinheiro é bom? É bom. É importante? É super importante. Mas não é o mais importante, não é o essencial. Ter saúde é bom e é desejável, mas não é o mais importante. Ser jovem é bom? É bom, mas é passageiro, não é o mais importante. Nessa manhã eu quero convidar você a refletir um pouquinho mais profundo na direção daquilo que é essencial. E tudo aquilo que não é essencial é moldura, é periférico, é o que Salomão chama de vaidade, de inutilidade. Eu perguntei para Luzia, o que é voltar para o essencial? Quem é Luzia, né? Luzia é uma ferramenta da inteligência artificial. Você pode baixar e você pode usar no seu WhatsApp. Você pergunta para a Luzia o que você quiser e ela responde a partir da inteligência artificial, que revela um pouquinho da nossa cultura popular e da sociedade, dos valores da sociedade onde estamos inseridos. Eu perguntei para ela, Luzia, o que é voltar para o essencial? Olha o que ela disse para mim. Para voltar à essência da vida, é importante reconectar-se com o que realmente importa para você e dedicar tempo para atividades que tragam alegria, propósito e significado à sua vida. Olha que interessante. Faz todo sentido se você analisar a partir da nossa sociedade, dos valores da nossa cultura. Mas olhe com um pouquinho mais de cuidado e perceba que é uma visão extremamente individualista de consumo para você, para que você aproveite a vida, para que você faça aquilo que faz sentido para você, para que você não leve desaforo para casa, para que você faça aquilo que de fato alegra o seu coração e a sua alma. É importante você se reconectar com o que realmente importa para você. Então, se para você a vida é nessa direção, nem que você precise pisar em fulano, ciclano, nem que você precise deixar para trás pessoas que você ama, não importa. Vá nessa direção porque você precisa se reconectar consigo mesmo. Muitas vezes, conversando com amigos, com pessoas nessa jornada como discípulos de Jesus, eu ouço a respeito de decisões que não fazem sentido com a sabedoria bíblica. Algo do tipo, eu odeio fulano, não consigo perdoar, Carlos. E aí poxa, mas Jesus nos encoraja, nos convida a uma vida de imitação a Ele e Ele nos convida a perdoar as pessoas que nos ofenderam. E essa pessoa vai dizer assim, bom, mas eu acho que eu preciso pensar em mim um pouquinho. Eu preciso pensar em mim, eu preciso pensar na minha história, eu preciso pensar em mim, porque se eu não pensar em mim, ninguém vai pensar. Esse é o raciocínio da Luzia, da inteligência artificial, da cultura popular, da sociedade onde estamos inseridos. Mas eu quero desafiar você nessa manhã a pensar que voltar ao essencial não é o que você acha que é essencial.
é o que o Criador acha que é essencial para você. Ok? Eu vou repetir. Voltar ao essencial, deixar para trás aquilo que não importa, não tem a ver com o que você acha que é essencial. Porque a Bíblia também diz, a partir do profeta Jeremias, que o seu coração é enganoso. Voltar ao essencial tem a ver com voltar ao que o Criador diz que é essencial para você. Tudo bem? É nessa direção que nós vamos nessa manhã. Eu queria destacar com vocês, nos capítulos 11 e 12, nós tiramos algumas lições importantes. Eu queria destacar com vocês duas nessa manhã. A primeira delas é: viver a vida sem conhecer a Deus é viver uma vida inútil. Inútil. A palavra inútil aqui eu quero retomar rebel. É uma vida de vaidade, uma vida sem sentido, uma vida que é como a neblina, como o vento, passageira, ou seja, inútil. Viver uma vida sem conhecer a Deus é viver uma vida inútil. Olha só o que o texto diz pra gente em Eclesiastes, capítulo 11, verso 9, num texto que é muito conhecido. E quando você olha para esse texto, talvez você fale assim, peraí, mas parece que Salomão está pensando igual a Luzia. Vocês vão procurar a Luzia depois no Google, né? Gente, ajuda. É legal. Procurem a Luzia. Mas saibam filtrar as coisas que ela diz, porque ela diz, obviamente, a partir da cultura do nosso tempo. Parece que Salomão está pensando igual a Luzia. Olha só. Versículo 9 e 10. Alegre-se, jovem, na sua mocidade, e que o seu coração lhe dê muita alegria nos dias da sua juventude. Ande nos caminhos que satisfazem ao seu coração e agradam aos seus olhos. Afaste do seu coração a mágoa e remova do seu corpo a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Parece que Salomão está falando aqui exatamente o que a Luzia disse. Aproveite a vida. Olha só, alegre-se na sua juventude, na sua mocidade, que o seu coração lhe dê muita alegria nos dias da sua juventude. Ande nos caminhos que satisfazem o seu coração, que fazem sentido para você. Afaste do seu coração a mágoa. Tá vendo, Carlos? Eu tenho que me afastar do meu marido. É ele que é o peso na minha vida. Eu tenho que me afastar da minha esposa, aquela pessoa tão difícil que eu escolhi viver comigo. Ah, entendi. Afastar do meu coração aquilo que me faz mal, remover do meu corpo a dor. Tem tudo a ver com o pensamento da Luzia. Mas perceba que eu deixei uma parte do texto coberta por essa tarja preta que deve ser lembrada com muita atenção. Olha só. Quando a gente olha para a literatura hebraica tem um recurso que chama-se quiasmo. O quiasmo é o seguinte: você tem na moldura aquilo que é importante. Alegre-se e ande de um lado, e os últimos verbos, afaste e remova, do outro. Esses 4 verbos, eles têm a ver com essa busca pela felicidade, por aquilo que faz sentido para você, com você seguindo seu coração, certo? Muito a ver com o que a Luzia disse, ok? Afaste, alegre-se na sua mocidade, ande nos caminhos que satisfazem o seu coração, afaste do seu coração a mágoa e remova do seu corpo a dor. Só que o quiasmo, ele apresenta a moldura, mas ele apresenta o que é mais importante no meio. E aqui, o que é mais importante é esse verbo que está no meio. Saiba, porém, que de todas essas coisas, Deus lhe pedirá contas. E eu não quero passar um clima aqui meio para baixo, sabe? Do tipo, eita, Deus vai dar aquela chamada em mim. Não é essa a ideia, gente, desse versículo aqui. A ideia desse versículo é: saiba, porém, que há um Deus que governa a história. Saiba que há um Deus que tem em suas mãos as rédeas da história, que nada foge do controle dele. Saiba que há alguém que criou todas as coisas e que você não está sozinho nesse mundo de inutilidades, de coisas sem sentido. Quando nós olhamos para esse versículo de uma maneira apressada, nós pensamos assim: alegrem-se. Esse versículo aqui é muito usado, esse texto, em culto para jovem. Alegrem-se, jovens. Mas esse não é o foco.
E eu uso esse texto aqui para vocês, e todos aqui somos jovens, porque ser jovem ou não é uma questão de perspectiva, né? Vai de onde você está olhando. Todos nós somos estes jovens. A mensagem aqui, o que eu queria compartilhar com você é que o centro desse capítulo 11 aqui não é você se alegrar, você andar, você se afastar da dor, você remover do seu corpo a dor. É você saber. E esse verbo aqui é o verbo do hebraico yadá, que é conhecer experiencialmente. É você saber experiencialmente que há um Deus que governa a sua história. Viver uma vida sem um relacionamento com Deus é viver uma vida inútil. É viver uma vida inútil, porque, gente, muitas vezes nós parecemos adolescentes, querendo que tudo vá bem na nossa vida. Aí você vai orar. Você fala, Deus, abençoa a minha vida, que o meu emprego dê tudo certo no meu trabalho, que eu consiga fazer logo as coisas que eu quero fazer. Deus, que ninguém fique doente na minha casa, que fique tudo bem. E assim, é uma oração meio sem sentido, porque essa não é a vida real. Essa não é a vida real. Esse alegrar-se o tempo todo, andar nos caminhos que satisfazem o seu coração o tempo todo, afastar o seu coração da mágoa, remover do seu corpo a dor, o tempo todo, isso não existe. O que existe é você entender que há um Deus que governa toda a história. Voltar ao essencial tem a ver com você entender que sentido para a sua vida, muitas vezes você percebe isso mesmo em meio a dias ruins, em meio a adversidades, em meio a dias complicadíssimos na sua vida. Nós temos usado ao longo dessa série uma imagem deste neuropsiquiatra Viktor Frankl. Viktor Frankl escreveu um livro que foi um best-seller extremamente conhecido e reconhecido dentro da psiquiatria, chamado Em Busca de Sentido. Neste livro, Viktor Frankl conta a sua experiência lá na Segunda Guerra, nos campos nazistas, onde ele ficou por 4 anos em 4 diferentes campos de concentração. E neste livro ele conta como as pessoas ali acabavam encontrando sentido para suas vidas, mesmo em meio aos terríveis sofrimentos aos quais estavam sendo expostas. E ele diz algo que eu gostaria de compartilhar com vocês, que é o seguinte: quando somos forçados a enfrentar a adversidade, somos levados de volta ao essencial da vida, descobrindo seu verdadeiro significado e propósito. Olha só, alegrar-se é legal? É gostoso? É legal. Remover do seu corpo a dor é interessante? Poxa, se eu puder não sentir dor lá no dentista, né, Danilo? Colocar uma anestesia é melhor. Mas não é esse o ponto. O ponto é que na adversidade, nos dias difíceis, eu sou levado a me lembrar do que realmente importa na vida, o que é essencial na vida, é descobrir o verdadeiro significado e propósito da minha existência. A nossa vida, especialmente hoje, 2023, obrigado, senhor. Nós vivemos em um contexto onde nós somos conduzidos a uma vida com o maior conforto possível. Então, tudo que você puder remover de dor, de desconforto, você vai fazer para você e especialmente para os seus filhos. O complicado é que o essencial da vida, ele é percebido muitas vezes em meio às adversidades. O resto é moldura, é vaidade e é passageiro. Nessa semana eu tive o privilégio de ser pai pela 3ª vez. Sou um papai bem fresco. Pai da Joana, estou muito feliz, muito babão. E foi um parto normal. Na segunda-feira, às 20h58, a Joana nasceu. Mas eu queria contar uma coisa para vocês que tem a ver um pouquinho com essa frase de Viktor Frankl. A Débora queria o parto normal,
Ela se preparou para isso e estava tudo dando certo, caminhando para isso. Ela estava com a dilatação desejável já alcançada para aquele momento, então foi conduzida ali para o trabalho de parto. Aí a médica começou a incentivá-la ali nos trabalhos ali para que o parto acontecesse. De repente, depois de 1 hora e meia, quase 2 horas, a Débora estava extremamente cansada, já estava sem forças. Os batimentos da Joana, que estavam sendo ali verificados pela médica, já começavam a cair um pouquinho. E eu comecei a perceber a médica um tanto quanto nervosa. Nervosa e preocupada com a Débora e com a neném. De repente, depois de todo esse período, a médica disse assim: olha, eu acho melhor a gente fazer uma analgesia, para que com essa anestesia, né, você, Débora, deixe de sentir essas dores e o nascimento possa acontecer. E foi interessante, gente, porque até esse momento nós estávamos nos comportando também como nos comportamos no parto do Gael. Eu coloquei o celularzinho com uma musiquinha, a gente fez uma playlist antes, com músicas que a Débora queria ouvir, que acalmavam a ela, e aí ela ficou ali na bola, e ficava ali fazendo os exercícios, e foi tudo muito bonito. Nesse momento do parto da Joana, nesse momento eu pego, quando a médica fala, eu vou chamar um anestesista, eu pego o celular e desligo a música. Por quê? Porque mudou o cenário. A gente passou a entrar num cenário, por mais curto que ele tenha sido, de adversidade. E nesse cenário já não importa mais se vai ter uma canção, se a canção é A, B ou C, se a minha esposa está feliz porque a criança está nascendo, isso já não importa mais para mim. O que importa mais é a minha esposa estar viva e a minha filha viva. E eu me afastei porque a sala começou a receber outros profissionais, e para não atrapalhar eu dei um passo para trás e fiquei ali distante. E o cenário mudou completamente. E ali para mim não importa mais se domingo eu vou estar aqui, não importa mais se os meus filhos estão bem em casa, eu nem lembrei deles nesse momento, que estavam com os avós, não me importa se o parto é particular, se é com convênio, se é pelo SUS, não me importa mais nada. A única coisa que me importa dentro da diversidade é o verdadeiro propósito da vida. Naquele momento ali, minha esposa e minha filha. Deus, Ele me convida e convida você para que nós conheçamos a Ele e vivamos uma vida a partir do que Ele tem para nós. E muitas vezes é nos momentos difíceis que nós somos lembrados daquilo que realmente importa. Eu quero desafiar você nessa manhã a pensar que talvez aquilo que vem tirando o teu sono ultimamente, referente a trabalho, referente ao futuro, referente a relacionamentos onde você está inserido, talvez essas coisas, elas são a moldura. Elas não têm a ver com o essencial. Talvez essencial é você lembrar das pessoas que estão ao seu redor, é você ao final desse encontro fazer uma ligação para o seu pai, para a sua mãe que já estão idosos. Talvez é você visitar um amigo que há tempos você não vê. Talvez é você sair jantar com a sua esposa durante essa semana e pedir licença para os seus filhos ou netos. Voltar ao essencial é algo que nós só conseguimos fazer quando nós estamos nesse processo de conhecer a Deus. Viver uma vida sem conhecer a Deus é viver uma vida inútil. Uma segunda coisa que eu queria destacar com vocês é que relacionar-se com Deus é ser verdadeiramente humano. Quando você encontra alguém e você vai comentar a respeito dessa pessoa, de repente você diz assim: puxa, fulano é alguém muito humano, uma pessoa extremamente humana. É estranho, né? Porque todos somos humanos. Mas eu entendo o que essa pessoa quer dizer. Ela quer dizer que essa pessoa é amorosa, que essa pessoa é uma pessoa boa, é uma pessoa que tem bons valores, não é verdade? É uma pessoa agradável, uma pessoa que se importa com a outra. Nós usamos essa expressão para dizer que fulano, ciclano, beltrano são pessoas verdadeiramente humanas. Mas eu quero dizer para você
que, na verdade, por mais óbvio que isso pareça ser, a única chance de você ser verdadeiramente humano é você tendo um relacionamento com Deus. Relacionar-se com Deus é você alcançar a verdadeira humanidade. Por que estou dizendo isso? Olha só. De tudo o que se ouviu, e agora nós estamos no capítulo 12, verso 13. De tudo o que se ouviu, a conclusão é esta. Agora, imagina só. Salomão está compartilhando uma mensagem e ele chega agora no finalzinho da mensagem e ele diz assim, ó, de tudo que eu disse, eu quero que você guarde isso aqui. É como se você estivesse numa palestra e aí quando o palestrante diz, olha, a conclusão é essa. Aí então, opa, peraí, deixa eu pegar aqui minhas anotações, deixa eu escrever o que ele vai dizer agora. Deixa eu anotar. Vamos gravar o que ele vai dizer. O que ele disse para trás, deixa quieto, mas vamos aguardar o que ele tem para dizer agora. Olha o que ele diz. Tema Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de cada pessoa. A palavra aqui, tema a Deus, expressa para nós a ideia de um relacionamento com Deus. Tenha um relacionamento com Deus, não com a religião necessariamente. Isso não tem a ver com ser membro da igreja A, B ou C. Isso tem a ver com você se relacionar com Jesus, com Deus. E, consequentemente, estar inserido em uma comunidade cristã. Consequentemente, estar servindo e sendo servido por pessoas. Mas relacione-se com Deus. Tema a Deus. E mais, guarde os seus mandamentos. Talvez você pense assim, guardar a lei, várias regrinhas. Não é isso. A ideia aqui é submeta-se à vontade de Deus. Submeta-se à vontade de Deus para a sua vida, porque se de fato Ele é Deus, se de fato Ele é bom, se de fato Ele é o Criador de todas as coisas, a vontade dEle é boa. A vontade dEle é o melhor para nós. Então, relacione-se com Deus e submeta-se à sua vontade. Mas o pulo do gato nesse versículo 13 é esse finalzinho aqui, ó. Porque isto é o dever de cada pessoa. Não faz muito sentido essa tradução aqui pra gente. Dever, como assim? Nos comentários bíblicos é pacífico que o que esse versículo significa é porque isso é ser verdadeiramente humano. Essa é a nossa missão. Qual é a missão da humanidade? Ser feliz? Eu quero ser feliz, porque a vida é curta, vamos aproveitar a vida. Não, essa não é a sua missão. Qual é a sua missão? Ser um pai exemplar para os seus filhos, ser uma mãe exemplar para os seus filhos, ser um marido, uma esposa, um bom profissional? Não, essa não é a sua missão. Não é isso que é ser verdadeiramente humano. A sua primeira missão, ser verdadeiramente humano, tem a ver com relacionar-se com Deus e submeter-se à sua vontade. Essa é a essência. Nós não estamos falando da moldura, lembra-se? A moldura é importante também. Ter prazer, ter riqueza, de repente ter fama, se for o seu caso, envolver-se com integridade em seu trabalho, tudo isso é importante. Ser pai, ser mãe, ser filho, ser um irmão, tudo isso é importante, mas tudo isso é moldura. Segundo Salomão, é vaidade. Centro dessa imagem, essência, essencial de fato, é você temer a Deus, ter um relacionamento com Deus e submeter-se à sua vontade. Quando você consegue entrar dentro dessa, viver essa lógica, viver isso de fato, então você começa a desenvolver sua verdadeira humanidade. Sua verdadeira humanidade. Por que nós temos dificuldade com isso? Esse diagrama fala para a gente sobre a grande história. Fala para nós sobre todo o relato bíblico a partir desses símbolos. Esse primeiro símbolo fala para a gente sobre a criação. A criação, segundo Gênesis 1 e 2, fala que eu e você fomos criados por Deus para termos um relacionamento perfeito com Ele, com os outros e com toda a criação. Fala que nós fomos criados para que fôssemos
verdadeiramente humanos. Ou seja, relacionamento com Deus e submissão à sua vontade. Ok? Você foi criado para ser verdadeiramente humano. Só que algo aconteceu, algo deu errado, e diz respeito a esse segundo símbolo, a Bíblia chama isso de pecado. O pecado nos afastou de Deus, da nossa verdadeira humanidade, por isso somos tão desumanos. Por isso não somos quem deveríamos ser. Por isso que quando você vê uma pessoa na rua precisando de ajuda, vulnerável, passando fome, você não ajuda e ainda mais, você olha assim, fez isso, está vivendo isso, talvez esteja pagando por algo que fez lá atrás. Isso tem a ver com a nossa desumanidade, com você não conseguir perdoar o seu cônjuge por algo que ele fez para você, com você não conseguir ter um relacionamento com Deus, com você não deixar de fazer as coisas que você gostaria de deixar de fazer. Isso tem a ver com a nossa desconexão com Deus, tem a ver com o pecado, tem a ver com a nossa desumanidade. Mas a boa notícia é que apesar de sermos pecadores, Deus ele entra na história na pessoa de Jesus Cristo. Ele morre no meu e no seu lugar, para que hoje eu e você pudéssemos voltar à humanidade. Voltar a ter um relacionamento com Deus, voltar a nos submeter à sua vontade. Para que sejamos verdadeiramente humanos. Gente, eu quero que você imagine comigo agora um diálogo hipotético entre Salomão e Jesus. Salomão e Jesus não são contemporâneos, ok? Salomão vive centenas de anos antes de Jesus. Mas imagine que Salomão e Jesus estão batendo um papinho. E imagine que Salomão diz o seguinte, olha, Jesus, eu provei de tudo na vida. Eu vi tudo o que é bom e o que não é bom. Eu tive tudo que um ser humano almeja ter. Jesus, eu descobri que tudo é vaidade, que tudo é inutilidade, que tudo é passageiro. Jesus, eu penso assim, é como se houvesse uma moldura e nessa moldura toda essa vaidade está ali. Todo o dinheiro, toda a riqueza, toda a saúde, a própria família, tudo é vaidade, tudo é passageiro. E nesse diálogo, Jesus olha para Salomão e diz assim, olha Salomão, você está certo, é isso mesmo. Tudo é passageiro, tudo é neblina, a juventude passa, a saúde é importante, mas no final do dia passa também, o dinheiro é importante, os prazeres, a riqueza, o trabalho, mas também são passageiros, são vaidades. E aí Salomão pergunta para Jesus, ok Jesus, mas se a vaidade e a inutilidade são a moldura da obra de arte, o que está no centro? Jesus, o que está no centro? E nesse momento, Jesus diz, olha para mim, você está olhando para o centro. Esse Jesus aqui é o Jesus do The Chosen, né? Se você está esperto aí nesse seriado bem legal que está disponível, você sabe do que eu estou falando. Se você não assistiu The Chosen, assista. Baixe no seu celular, baixe em casa e assista este seriado que é bem legal, muito bom. E esse cara aqui é o Jesus do The Chosen. Imagine Salomão conversando com Jesus. Imagine você tendo essa conversa com Jesus. Jesus, o que importa da vida então? Se uma criança começando a vida nasce doente muitas vezes. Se fulano que era forte, saudável, uma pessoa do bem, morreu com 40 anos. Ciclano, que viveu uma vida servindo aos outros, agora com 80, 90, está sofrendo lá e ninguém cuida dele, ninguém cuida dela. A vida não faz sentido, Jesus. E Jesus olha para você e fala assim, verdade, não faz
sentido. Mas Jesus, o que está no centro então? O que é essencial? Jesus olha para você e diz: eu sou essencial. Olha para mim. Por isso que Jesus, lá no Evangelho de João, no capítulo 14, verso 6, vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Salomão, eu sei que essa moldura aí é de vaidade, e é isso mesmo, mas você quer olhar para o centro? Eu sou o centro. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém encontra sentido para a sua existência, profunda vivência, senão por mim. Porque eu venci a morte. Vocês estavam enrascados em função do pecado, mas eu venci a morte. Eu dei um jeito na morte. Eu morri crucificado, eu ressuscitei 3 dias depois. Eu venci a morte para que hoje você vivesse o essencial da vida. Talvez você, assim como Salomão, não consiga enxergar sentido para a sua existência. Talvez, assim como Salomão, você olhe para as desigualdades, para as injustiças sociais, para as coisas que acontecem na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, no mundo, e você encontre muito mais questionamentos do que respostas. E se isso é uma verdade, eu quero desafiar você nessa manhã a deixar de olhar para a moldura e olhar para a arte principal, que é Jesus. Se você olhar para a vida, perdendo a perspectiva da eternidade, você só vai olhar moldura, você só vai ver moldura. Ah, mas o meu casamento é muito assim. Ah, mas a minha filha é muito assado. O meu trabalho é uma porcaria. Essa cidade que eu vivo é muito fria. Essa cidade que eu vivo é muito quente. Eu não aguento mais o meu país. Eu não aguento mais esse governante. Eu não aguento mais esse governador, esse prefeito. O que você está fazendo? Eu não duvido da sua análise, mas você está olhando para a moldura. Eu não duvido da sua análise, mas você está olhando para a moldura. Jesus, nessa manhã, convida você a deixar de olhar para a moldura e olhar para o centro. Olha para aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém encontra sentido para a existência senão em Jesus. Para a gente levar para casa, para nós fazermos uma curva agora, para nos assentarmos ao redor da mesa, o teólogo anglicano inglês N.T. Wright, ele diz o seguinte: o sentido da vida não é algo que descobrimos sozinhos, mas algo que nos é revelado em Jesus Cristo, a imagem principal, a tela mais bela, mais formosa que este mundo já viu ou verá. A expressão exata do ser de Deus. Talvez você nessa manhã diga assim: mas eu não consigo, Carlos. Eu não consigo olhar para Jesus e encontrar sentido. E eu acredito em você. E não tem como mesmo. Você não vai conseguir sozinho. Por quê? Sentido para a vida é algo que nos é revelado em Jesus. A boa notícia é que hoje nós estamos ao redor da mesa. E ao redor da mesa, Jesus vai se revelar para cada um de nós. E vai nos capacitar para que deixemos de olhar para as molduras dessa vida. Para que olhemos para o centro e enxerguemos Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Amém? Quero convidar você a fechar os seus olhos. Gostaria de orar com você. Enquanto o pessoal da música vai se chegando ali à frente. Nesse momento eu gostaria de convidar você a orar, a falar com Deus, aí no seu lugar, silenciosamente. Eu gostaria que você pensasse nas molduras que têm impedido você de voltar ao essencial. Talvez seja o dinheiro ou a falta do dinheiro,
Talvez seja o trabalho, talvez sejam riquezas, fama, prazeres. Pensa nas molduras que têm afastado, que têm impedido você de olhar para a imagem principal. Salomão concluiu que a imagem principal é temer a Deus e se submeter à sua vontade. Jesus, indo na mesma direção, diz que Jesus, é o caminho, é a verdade, é a vida. Ele é tudo, ele é a arte principal. Nesta manhã, reconheça as suas debilidades, a sua dificuldade em olhar para Jesus e deixe que Jesus se revele a você como aquele que dá sentido para a nossa existência, a essência da nossa humanidade.